Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica. Completamente! Ai, menina! E se você está assistindo ou consumindo este conteúdo em vídeo, não é mesmo? Porque tem áudio, tem vídeo, é o meu vídeo podcast. Você está vendo quem? Você está vendo a Freira de Taubaté, nascida e criada em Osasco City, que, como vocês podem ver, não tá assim lá aquelas coisas, mas podia estar pior. Eu vim vestida, eu vim fantasiada para o nosso episódio especial de Halloween do Delírio Drag. E se você está consumindo este conteúdo apenas em áudio, não está assistindo em vídeo, nem no Spotify, nem no YouTube, você poderá conferir esta makezinha no meu Instagram. Já postei junto com o episódio. Pode ir no @showdalúdica que você conseguirá ver a freira. A freira do pau oco, né? Que de santa ela não tem é nada. Eu estava aqui fazendo makezinhas de Halloween para cumprir com conteúdos do meu canal do YouTube e falei, por que não aproveitar que eu já tô assim caracterizada para fazer este episódio especial de Halloween, hein? Aliás, caso alguém tenha curiosidade, estou de freira por quê? De todos os terrores que eu poderia estar. Por que eu estou no terror cristão? O terror da freira. Porque eu fiz um vídeo no meu canal reagindo a maquiagens de Halloween. E eu tinha que escolher uma das maquiagens do vídeo para poder reproduzir. E a que eu achei mais fácil e que eu tinha mais material para poder fazer é a da freira. Então veio aí a freira. Improvisei aqui meia dúzia de pano preto que eu tenho em casa, uns EVA, umas folhas sulfite, cola quente a dar com rodo e ó, foi que foi! E quero começar este episódio dizendo pra vocês que eu adoro me fantasiar no Halloween. Como sou drag, eu faço um pouco mais do que me fantasiar, porque de alguma forma eu sempre me monto, né? Inteira, completa. Mas adoro fantasias de Halloween e gosto muito da festa. Nem que seja só pelo terror, apesar de eu ter um certo interesse pelo tema, um certo fascínio ao mesmo tempo que eu morro de medo. Eu me borro de medo, galera, eu me cago toda. Eu fico assim um pouco completamente nervosa quando a gente fala de coisas de medo e de susto e de terror. Mas, ao mesmo tempo, tudo que nos dá medo também nos atrai de alguma forma. E acho que é isso que acontece comigo no Halloween. Até porque tem personagens muito interessantes, né? Quando a gente vai falar assim sobre o Halloween, a gente vai falar sobre personagens que têm algumas características que são muito fora do que a gente está acostumado por padrão no cotidiano, né? Em outras festas, outras comemorações. Então eu gosto de explorar esse outro lado e essa coisa mais artística que o Halloween permite. Aliás, uma das minhas primeiras montações na vida foi uma festa de Halloween, né? Porque é quando muitas pessoas, inclusive, se montam pela primeira vez na vida, porque é quando você tem ali a oportunidade de ousar um pouco mais, sair um pouco fora da caixinha, como acontece no carnaval. Carnaval que vai ser usado em comparação mais vezes aqui neste vídeo, hein? Ai, a gata ainda tá meio doente, hein? Perdão aí por ter tossido no meio da sua cara, no seu ouvido. Mas como vocês sabem, o nosso podcast não possui cortes. Essa é a ideia, essa é a proposta. Ai, menina! E eu tô hoje toda interpretativa aqui na voz e no corpo. A atriz tá incorporando um pouco dessa personagem aqui que eu não sei bem o que ela é. Mas eu sei que, ó, dá um medo, dá um susto, dá pra brincar, encontrar à noite. Eu corria muito. E
eu queria aproveitar para dizer uma coisinha para vocês sobre o Halloween, né? Porque o Halloween não é uma festa brasileira. Apesar dela ter ganhado assim uma força grande nos últimos tempos aqui no nosso país, temos até bailes famosos de Halloween acontecendo, né? Temos o Halloween da Pablo Vittar, pelo menos pro público LGBT, todo mundo vai conhecer, que tá bombando aí nos últimos 2, 3 anos. Temos o Halloween da Sephora, que é super famoso e as maiores celebridades, influenciadores se juntam para poder participar desse Halloween e criam looks cada vez mais elaborados, mais belíssimos, mais incríveis. É o nosso Met Gala, né? A galera vem competindo para ver qual que é o melhor look do Halloween do ano. Inclusive, Thelminha e Bianca Della Fence, para mim, sempre o top 2, sempre arrasando muito, muito, muito. Esse ano não foi diferente, né? A Thelminha ali como uma gremlin, meu Deus, que coisa sensacional. Se vocês não viram, eu indico que vocês procurem. Thelminha quem? Quem é Thelminha? Thelminha que venceu o BBB 20. Ela é maravilhosa nos looks de Halloween. E eu amei o dela de gremlin desse ano. E a Bianca Della Fence também destrói todos os anos, e esse ano, né, a drag queen Bianca Della Fence fez um look de Michael Jackson em Thriller, o que é um clássico, né, ela não inventou a roda, mas fez muito bem, tava divina, incrível, uma versão drag de Michael, então eu amei muito, né, mas enfim, o Halloween tá ganhando força aqui no nosso país. Olha eu aqui, palhaça, vestida de preto e branco, para poder fazer um conteúdo nas redes sociais. Mas não é uma festa nossa. O que gera, inclusive, grandes discussões, né? Porque essas discussões vão dar conta aí, dar cabo de falar que não estamos valorizando alguns elementos da nossa cultura e que estamos criando festas, festejos, celebrações de coisas que não estão ligadas ao que seria do rito popular brasileiro. Tem algumas considerações sobre, né? Primeiro, eu, atriz, artista, drag professora de artes, jamais tiraria o valor que existe na nossa cultura popular, né? O Brasil é um dos países mais ricos em folclore, mitos, lendas, personagens e cultura de maneira geral, até porque somos um país extremamente miscigenado. A nossa mistura faz com que o que a gente produza seja rico em níveis assim estratosféricos. E é importante que a gente não esqueça, né, de alguns elementos da nossa cultura. Temos vários contos e lendas que também se aproximam aí do que seria o terror do Halloween, um conto de vampiro, um conto de lobisomem, um conto de um demônio ou algo nesse sentido, que é o que acontece nessas celebrações de Halloween. Ou outros personagens, né? A gente tem aqui no final de outubro, do mesmo jeito que tem o Halloween, que nasceu e é mais comemorado nos Estados Unidos, apesar de já ter se espalhado pelo mundo, no dia 31, dia das bruxas lá, né? E aqui no Brasil, dia do Saci. Acredito que propositalmente a data foi escolhida para a gente ter uma referência cultural nossa, nacional, nessa mesma data, né? Para que a gente não perdesse a nossa identidade cultural, a nossa noção de pertencimento, de cultura, de povo, enfim. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso deve ser valorizado, não dá pra gente negar que existem festas e celebrações e comportamentos e conteúdos hoje em dia que eles fazem parte de uma globalização cultural. E essa globalização cultural vai espalhando algumas coisas que acabam se tornando grandes, famosas e vividas, experienciadas pelo mundo inteiro, ou por grande parte do mundo. O Halloween é uma dessas coisas, né? E é por isso que ele chega no Brasil com tanta força. E eu não me incomodo muito com isso, não. Eu acredito que não podemos esquecer o que é nosso, mas que a gente pode agregar uma coisa a mais. A gente não precisa apagar uma história para poder começar uma nova. Até porque, na nossa história, né, brasileira, nenhuma das nossas festas, dos nossos ritos populares, são totalmente originais nossos. A festa junina veio da Europa, né? O carnaval veio da Europa. E são grandes celebrações, talvez as maiores que nós temos no nosso país e das maiores que existem no mundo inteiro, né? O carnaval é a maior festa popular do mundo. E que também é uma festa globalizada. Apesar de ser brasileira, ela é uma festa que vai ser comemorada muitas vezes no exterior. Isso é real. Isso acontece. Então, é legal a gente perceber que tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente pode se divertir, a gente pode brincar, a gente pode se fantasiar, a gente pode comemorar, porque na verdade o intuito
pelo menos até onde eu espero, é ir pra festa, né? É a gente se divertir e ir pro meio da brincadeira, da bagunça e tomar umas biritas e ficar muito feliz e contente, alegre e feliz para todo o sempre, não é mesmo? Então tá tudo certo, estamos podendo comemorar. Eles comemoram festa nossa, nós comemoramos festa deles, todo mundo prestando atenção aí na sua cultura popular e de resto, ó, beijão, vamos em frente. E dito isso, aqui no Brasil, Halloween pegando, vim fazer um conteúdo especial de Halloween. Lá vou eu tossir de novo, perdão a todos. E eu quero trazer aqui pra vocês histórias de Halloween. Mas não quaisquer histórias, histórias que aconteceram com quem? Comigo. Até porque eu pedi pra que vocês mandassem histórias pra mim e todo mundo, ó, cagou pra gata. Ninguém falou assim, vou me dar o trabalho, vai, eu vou mandar aqui 2 linhas pra ela. E já que ninguém mandou, eu falei assim, não tem problema, eu tenho história, eu conto a minha. Eu conto a minha. Até porque são histórias assim bem complicadas. Considerando que estamos no Delírio Drag, este podcast em que eu surto toda hora, essas histórias nada mais são do que coisas que aconteceram comigo e que eu me pergunto até hoje, foi real ou não? Era um delírio? Era um surto? Era insanidade da minha parte? Estou vivendo no mundo da fantasia? Ou algo aconteceu? Primeiro que para acreditar nesse tipo de coisa, as pessoas precisam envolver outros tipos de crenças no meio disso tudo, né? Acredito que para que a gente possa acreditar mesmo que existem espíritos, que existem demônios, que existe isso, que existe aquilo, a gente tem que estar conectado com algumas questões de religiosidade, ou de fé, ou de mitologia, ou de crença em vida após morte, entre outras coisas, né? E ao mesmo tempo que eu não acredito em nada, eu acredito em tudo. Porque eu não duvido de nada. E eu já experienciei algumas coisas, ao mesmo tempo que eu não tenho conexões tão profundas com algumas coisas para falar assim, poxa, isso é real, isso não é real. Também não quero ter, não vou ter, né? Eu fico aqui trabalhando a minha energia para não ter contato nenhum com nada. Eu não quero mesmo nada, não preciso que ninguém me prove nada. Eu vou descobrir a hora que eu fizer minhas malas e falar, ó, dessa terra eu me vou. Aí eu vou lá, descubro o que tiver para descobrir, se é que vai ter o que descobrir, acabou. Tá? Não estou desafiando ninguém, não estou desafiando o universo, Deus, tá? Tá tudo certo aí entre nós. E não quero, galera. Ai, olha, me arrepiei toda, já fico nervosa. Já não sei, tá? Já não sei. Eu já tô aqui me perguntando, olha que loucura, né? A gente começa a falar de terror, a gente vai entrando em climas que são coisas assim mais pesadas, gente. E eu já tô aqui olhando pra tela do meu telefone e já tô na dúvida. E agora, o que eu vou fazer? Por quê? Enquanto falo com vocês, vejam que coisa horrorosa. Enquanto gravo este conteúdo, neste exato momento, conteúdo este que eu não posso pausar, que precisa ser dado na íntegra. Pelo menos essa é a ideia, mas eu não sei se eu vou aguentar não, viu? Tem uma luz verde que eu nunca vi, que acendeu aqui no meu telefone, tá brilhando na minha cara. Eu já tô imaginando o quê? Mark Zuckerberg, um dos maiores vilões e terrores da humanidade, tá me vigiando, tá me acompanhando aqui, tá vendo meu vídeo. E aí? Por que essa luz acendeu que ela nunca acendeu? Aí agora que eu vou falar de terror, a luz acende, parece que tem alguém me filmando, alguém me gravando. Eu tô isso aqui de levantar minha bunda e tapar essa luz. Mas o que adianta eu tapar a luz? Se eu não vou tapar a câmera, porque eu tô falando com vocês na câmera, e aí eu tapo a luz, mas tem a câmera. E o que tá acontecendo? Por que tem a luz? Eu já tô me tremendo toda. Eu não sou boa pra falar. Eu falo, eu vou fazer Halloween. Pra que eu vou fazer Halloween? Eu já tô toda me cagada. Era melhor não ter feito nada, galera. Eu já quero ir embora, eu não quero contar mais nada. Mas enfim, esse é o meu primeiro caso de terror, né? Estar sendo espionada neste exato momento, enquanto gravo este vídeo pra vocês. Mas, já que não estou sozinha, ai meu Deus, preferia estar, vou aproveitar pra contar então
2 casos que aconteceram comigo e que me deixam assim me perguntando: foi real? Não foi? Por que que isso aconteceu? O primeiro caso é um caso que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Sim, esta freira que vos fala já teve uma idade tenra, né? Ela já foi jovem, apesar de agora estar bem acabada, perdeu a cor da pele, perdeu muita coisa, perdeu ossos. Mas, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, né? 15, 16, sei lá, era o início do que se tornaria a internet hoje em dia. As pessoas estavam começando a ter computadores em casa. Eu tinha ganhado um computador para fazer trabalhos da escola de uma amiga da minha mãe, que, né, tinha condições financeiras aí melhores que as nossas, então ela trocou o computador do filho dela e deu o computador do filho dela para mim, para minhas irmãs, para a gente poder usar para a escola, coisas assim. A internet discada daquela época, a gente tinha que usar sempre de madrugada a internet, porque ela, né, contava apenas um pulso da meia-noite às 6 da manhã, e se você não tem idade para saber do que eu estou falando, tome vergonha na sua cara, vá pesquisar ou vá consumir um conteúdo melhor para jovens, porque aqui é para quem entendeu que assim, ó, há 20 anos atrás, a coisa era diferente. E acontece que num belo dia estava eu na minha casa, feliz e contente, né, como um belo jovem que era. Me lembro de estar de férias, era época de férias da escola, não sei se dezembro, não sei se julho. E eu tinha amigos, né, que a gente se via com muita frequência, quase todos os dias nos encontrávamos. E nessa mesma época, né, foi lançado aí o filme O Exorcismo de Emily Rose. Não sei se alguém já assistiu. Hoje em dia eu já até vi ele mais uma vez. Ele é menos amedrontador hoje em dia, porque os efeitos especiais, o CGI, já deu uma evoluída. Então a impressão que a gente tem olhando pra trás é de que é quase trash. Não é trash, mas que é quase trash, né? Porque era outra forma de fazer efeito especial, mas para nós, há 20 anos atrás, era o suficiente para fazer eu me borrar inteira de medo. E combinamos, eu e alguns amigos, meninos, meninas, enfim, de ir na casa de uma amiga minha, para que a gente pudesse assistir esse filme todo mundo junto. Então nós estávamos lá em umas 4, 5 pessoas, pelo que eu me lembro, e a gente resolveu assistir esse filme de madrugada, porque a gente vivia vendo filmes de madrugada, porque malucas, né? Não dormia. Hoje em dia eu não durmo porque estou trabalhando. Naquela época eu não dormia porque estava no meio da esborne da zona, na casa dos outros. E nos juntamos no sofá ali, todo mundo pega cobertorzinho, né? A gente era uma galera inocente, então não tinha nenhuma safadeza, sacanagem, o que é até uma pena. Ai, que horror. Não, mentira, são meus amigos mesmo, não queria nada. E começamos a ver o filme. E aí esse filme foi acabar, tipo, sei lá, no meio da madrugada, assim. Só que a gente costumava ficar junto a noite toda, quando a gente tava de férias e podia. Então, nós passamos a madrugada inteira juntos. Quando deu ali umas 6 da manhã, começou a clarear, eu falei assim, vou embora pra minha casa. E fui pra minha casa. Um dos motivos de eu ter passado, né, essa madrugada na casa da minha amiga foi porque, além das minhas férias, a minha família estava viajando. Se minha mãe estivesse em casa, ela tinha me botado para dentro na hora que eu tinha que estar em casa. Mas ela estava viajando, eu já estava, né, um pouquinho mais velho, fiquei sozinho aqui em São Paulo, até porque nessa época eu já trabalhava. Eu estava de férias da escola, mas eu já trabalhava em buffet, né, com festa infantil, monitor de festa. Essa galera, esses meus amigos, inclusive, eu conheci todos por conta desse meu trabalho em buffet, entre outras coisinhas que, quem sabe, um outro dia eu conto. E aí, vim pra casa, tinha que trabalhar no dia seguinte, cheguei a trabalhar, e eu chegava tarde do trabalho, né? Então cheguei, sei lá, uma meia-noite, 1h da manhã, e fui pra cá. Pra quê? Pra onde, né? Pro computador. Sentei-me lá no meu computador, e abri o famoso, saudoso MSN. Quem se lembra do MSN? Que a gente ficava ali, conversando com os amiguinhos, colocando status de música, chamando atenção com aqueles bonequinhos que ficava tremendo a tela. Enfim, entrei ali pra conversar, eu adorava bater papo lá. Naquela época a gente conversava até pelo bate-papo UOL. Além dos amigos do MSN, a gente ia no bate-papo UOL pra conversar. Eu tava ali,
E uma das meninas, a dona da casa, que eu assisti o filme do Exorcismo de Emily Rose, estava conversando comigo no MSN. E existe uma característica do filme que ela é trazida aí por uma mitologia, né, dos mitos ali de anjos, demônios e etc, né, que diz que 3 da manhã seria o horário do cão, o horário do ante, né? E era exatamente o momento em que as possessões aconteciam com a garota do filme. E eu lembro de ter ficado super impressionado, porque eu fico muito impressionado. Eu morro de medo de tudo que é sobrenatural. Apesar de eu saber que a gente precisa temer muito mais o ser humano do que o extra físico, né? Eu tenho essa questão em mim, desde muito jovem, desde muito pequeno. A televisão do início dos anos 90 não poupava crianças como eu, então eu fui colocado para assistir coisas que eu não estava pronto, que me criou um monte de trauma, um monte de coisa, e aí eu me impressionei. Fiquei totalmente impressionada com o que aconteceu ali naquele vídeo, naquele filme. E tô lá conversando, de repente a minha amiga olha pra mim e fala assim: que horas são aí no seu relógio do computador? Eu, sem pretensões, olhei e falei assim: 3 da manhã. Ela falou: aqui também são 3 da manhã. Aí eu fiquei tipo: poxa, que bom, parabéns, né? Cantamos parabéns e apagamos as velas, é um bolo, e daí que é 3 da manhã? Aí ela me pergunta assim: mas há quanto tempo que aí é 3 da manhã? Aí eu fiz assim: ué, desde agora, acabei de olhar. Acabou de dar 3 da manhã. E nisso que ela me perguntou, na hora me subiu um gelo, um arrepio, do dedinho do pé até o alto da nuca. E eu morava numa casa na época, que era uma casa consideravelmente grande, toda feita em madeira, chão, paredes e teto. A gente estava lá de aluguel, enfim, mas morava nessa casa. Eu estava completamente sozinho nessa casa gigantesca e o computador ficava na sala. E essa sala, ela tinha para trás de mim, assim, o computador ficava como se fosse nessa parede, só que eu ficava de costas para o resto da sala inteira, no completo vazio e no completo escuro. Porque, né, a princípio não estava com medo, não tinha pensado em nada disso, até esse momento. Na mesma hora que ela me fez essa pergunta, eu me gelei inteira, galera. Eu fiquei, olha, mais pálida do que eu tô agora. E sozinha. E comecei sabe quando você fica com medo e aí os seus sentidos começam a se aguçar? Eu comecei a perceber que a casa tava inteira estralando e fazendo pá, pá, pá na madeira. O que era comum, era normal, acontecia na casa. A madeira esquentava durante a noite, aliás, durante o dia, à noite ela resfriava e fazia pá, 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 pá. Mas, né, eu ali sozinho com medo, sem um adulto por perto, fiquei, ai meu Deus, e agora? E agora? Agora eu vou. E eu e a minha amiga ficamos ali conversando, saí correndo rapidamente e comecei a acender as luzes da casa. E aí, por que essa é uma história de terror? Quando eu cheguei na cozinha, que era onde tinha um outro relógio, tirando do computador, quando eu olhei no relógio da cozinha, estava cravado 3 da manhã. E o relógio não ia pra frente. Ele não ia pra frente. Ele estava travado em 3 da manhã. Acendi todas as luzes, liguei televisão, mas estava meio esperto, estava com medo, né? Não sabia muito bem como agir, o que eu ia fazer, meu Deus! E fiquei conversando com a minha amiga ali na internet, e ela também me dizia, né, que olha, aqui também não muda, são 3 da manhã. E aí nós entramos no bate-papo UOL e começamos a perguntar para as pessoas aleatoriamente, numa mesma sala, que horas eram. Pelo amor de Deus, falem para nós. Que horário tá aí no computador de vocês? E as pessoas falavam, 3h20, 3h32, 3h45. E o meu computador, acredito que como o dela, que estava falando comigo, na época não tinha smartphone, não tinha essa história de eu vou tirar um print, vou te mandar, vou tirar uma foto, vou te enviar. Isso não era assim, como é hoje, né? Então não tinha muito como ninguém provar nada pra ninguém, mas eu sabia que o meu computador estava travado 3 horas da manhã, ele não saía desse horário.
E eu tava muito nervoso, com muito medo, sabe? Comecei a ficar com frio. Ai, que agonia que me dá. E aí a gente começou a ficar com muito receio de que alguma coisa acontecesse. A minha amiga, até onde eu me lembro, não estava sozinha em casa, a mãe dela estava lá com ela, mas eu tava e a gente morava meio longe, assim. Então para eu sair 3 da manhã da minha casa, não era uma coisa tão simples. Até porque eu moro numa zona bem afastada da cidade, moro num lugar que tem muito mato, etc. Naquela casa eu morava muito nesse lugar, né? Então era difícil de sair de lá, assim, no meio do nada, no meio da madrugada, no meio da noite, eu com, sei lá, 15, 16 anos, correndo por aí, não tinha cabimento, né? E não tinha nenhum parente próximo que morava naquela época, né? Hoje em dia tem 800 pessoas aqui ao redor, se eu tropeçar na cozinha, eu caio em 20 parentes. Mas, na época não era assim. E aí, beleza. Foi correndo, eu fui ficando mais nervoso, fui começando a achar que estava sentindo coisas, presenças, não vi nada especial, mas estava, sabe, naquele sentimento que pode provavelmente ter sido muito bem causado por, né, ansiedade, angústia, medo, enfim, várias questões que estavam acontecendo ali comigo, até que quando deu 4 horas da manhã, o relógio virou. Então ele saiu do que ele estava travado das 3 para as 4 da manhã. Tanto o relógio da cozinha, quanto o relógio do computador. Do nada. Do completo nada. E, segundo minha amiga relatou pra mim, a mesma coisa. E aí, assim, como que isso aconteceu? Eu não mexi em nada. Eu estava completamente sozinho em casa. Nada, galera, nada, nada, nada. O que poderia explicar? Ah, horário de verão? Não, com certeza não. Até porque no relógio das outras pessoas o horário estava correndo e no nosso não. Os 2 relógios que eu tinha em casa travados exatamente nesse horário, que é emblemático para a história do filme que tinha acabado de me impressionar há cerca de 24 horas atrás. Será que foi o meu medo que foi tão grande que fui eu mesmo que fiz acontecer? Será que alguma energia, alguma coisa, alguma força estava ali? Ou não estava? Era bom, não era bom? Por que que quando passou, o relógio voltou a funcionar? Isso nunca mais aconteceu comigo. Nunca mais na vida. Mas por que que isso aconteceu? Qual que é a explicação lógica? Eu fiquei com tanto medo que eu não aguentei ficar em casa. Eu falei assim, bom, eu tô sozinho aqui, no meio da coisa ruim. Se eu for pra rua, vou estar sozinho no meio da coisa ruim, só que também na rua. Só que pelo menos na rua, eu tenho a chance de sair correndo. Eu era jovem, eu corria. Eu fazia até atletismo na época. Eu corria. E fui correndo um caminho de, sei lá, uns 25 minutos. Eu acho que eu cheguei em 8 na casa da minha amiga. Correndo. Que nem um doido. Tranquei a minha casa muito correndo. E foi bem difícil sair de casa, porque a minha casa era no andar superior, assim. Ela não tinha um andar de baixo, era só em cima. Só que ela tinha uma escada de madeira que era o próprio filme de terror. Uma coisa horrenda, horrorosa. Uma escada gigante que ia até a rua e tinha a porta de saída lá embaixo, que era super difícil de abrir. E o meu medo de passar por essa escada e a luz apagar e alguma coisa aparecer e eu não conseguir sair da escada e eu ficar preso lá e ainda tinha uma porra de um buraco no meio da escada que eu falava, abre o buraco, me sai alguma coisa desse buraco. Que era um buraco na parede, assim, que era tipo uma tranquinha, sabe? Era uma coisa muito esquisita, como se alguém fosse guardar alguma coisa ali, mas era só um buraco com um monte de nada dentro. Era uma coisa meio tensa essa casa, era meio bizarro. Eu vivia outras coisas lá muito estranhas, que eu posso contar num outro momento. Mas eu morrendo de medo, como que eu ia passar nessa escada, pelo amor de Deus? Até que o medo foi tão grande que ele me deu coragem. Tipo, se eu ficar eu vou cair duro. E se eu cair duro eu perco o controle, não vou saber o que vai acontecer comigo. E aí vai saber onde que eu vou acordar, como é que eu vou acordar. Era o meu pensamento, que eu sou maluca, eu sou doida, eu sou assim. Eu tô sempre prevendo, não é à toa que a gata é a rainha da ansiedade. Ela tá sempre ali, ó, ih, tô prevendo tudo, vendo que vendo. Mas enfim, passei, saí, consegui trancar a porta, abri o portão, tranquei o portão, saí correndo.
Passei pela sensação de que alguém estava me seguindo durante o caminho inteiro. Até que nesses 8 minutos cheguei no prédio, né, era um conjunto de apartamentos da minha amiga. O porteiro já me conhecia, passava madrugadas e madrugadas lá, ele já assim que me viu já me deixou entrar. Já subi pro apartamento da minha amiga, ela tava lá me esperando, ela sabia que eu ia. E aí a gente passou o resto da noite juntos, ficamos acordados até, sei lá, 6, 7 horas da manhã. Até quando a gente conseguiu, depois de muito cansados e muito nervosos, dormir, porque já estava de dia. Capotamos cada um para um lado do sofá que ela tinha na casa dela e dormimos algumas horas ali e ainda passei um tempinho com medo, mas eu fiquei mais uns 2 dias, acho, na casa dela, assim, indo para lá e ficando lá um pouco, até a minha família voltar, porque eu tava morrendo de medo de ficar em casa sozinho à noite. Mas aí, né, a coisa também eu fui esquecendo, era uma época que, nossa, acontecia tanta coisa na vida, que não dava tempo também de você ficar ali muito parado com uma coisa só. Então, né, eu tinha que trabalhar, então eu fui trabalhar, fui pra festa, fui pro buffet, aí volta no buffet, aí dá risada, namoradinhas, namoradinhos, pega daqui, pega dali, dá risada dali, faz uma confusão, cria uma fofoca, trabalha um pouco, ganha 20 reais e quando vai ver, eu esqueci. Eu só sei que pra finalizar essa história, eu passei os últimos 20 anos tendo episódios consecutivos nos quais eu acordo 3 da manhã. Em ponto, exatamente. Sempre. Pra vocês verem o tanto que isso me traumatizou. Então não é raro eu acordar do nada com uma sensação ruim, estranha, esquisita. E quando eu abro o olho, eu já até sei. Eu às vezes dou uma olhadinha pra garantir 3 da manhã cravado. Isso quando não é 3h33, que aí é pior. Porque também acontece. Mas chegou um ponto da vida que isso me revoltou tanto que eu já nem olho mais. Agora eu já nem vejo mais que horas que é. Eu olho assim, sinto um negócio estranho e falo, tá, 3 da manhã. Boa noite a todos. E o proletário vai dormir porque não tá aguentando de exaustão e cansaço. E essa é a minha história. Tenho várias outras. Eu tinha até pensado em contar mais uma, mas pelo tempo aqui da gravação eu acho que foi suficiente. E vocês? Possuem experiências com o sobrenatural? Se sim, quais? Comentem aqui. Compartilhem comigo. Seja aí na Aurelo, seja no Spotify, seja no YouTube. Dá pra comentar. Não esquece de me dizer o que você tá achando do podcast, como você está interagindo com as histórias, os surtos, os delírios que eu trago aqui. Não esquece de aproveitar a semana do Halloween. Se tiver uma festinha, se monta, gata. Se fantasia, vai se divertir, vai festejar. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui neste conteúdo. Não esquece de avaliar o podcast nas plataformas de áudio, dar 5 estrelas. É muito importante para que ele chegue em outras pessoas e seja compartilhado pela plataforma. Inscreva-se no meu canal ou inscreva-se, né, como um membro do podcast aí nas plataformas de áudio. E me siga nas redes sociais para ver o look da freira e outros. Vem aí, um monte de coisa. O quê? Vai ter que ir lá pra ver, tá bom? Por hora eu vou ficando por aqui. Afinal, a noite lúdica de terror já acabou. Chega. É isso. Não quero mais também. Brinca um pouquinho e já vamos embora. Que se afunda demais, a gente atrai o que não quer, não. Olha, vamos até falar de crenças aí esses dias, hein? Trago episódios aí pra gente falar de umas coisas, porque olha, pensa alguém que tem experiência, umas coisas pra falar. Quero ouvir vocês também, saber o que vocês pensam disso, certo? Obrigado por ficarem aqui até o final de mais um episódio. O Delírio Drag, a Freira e Lúdica estão desconectando completamente. Ô, praga de tosse. Tchau, Brasil. Beijo.